Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, queridos jovens. Nós estamos aqui para mais uma vez aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos estudando esse trimestre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical de jovens falando sobre tempos de conquista mediante a fé e a obediência de Josué. Está aqui conosco nesse momento nosso irmão Rosemildo, que é o segundo líder da mocidade e também estará nos auxiliando hoje. Eu acredito que vai falar aí muito melhor do que eu a respeito do assunto que nós iremos tratar neste momento da palavra de Deus. Paz do Senhor, Rosemildo. Paz do Senhor, irmão Robert. Paz do Senhor, jovens, e a todos os irmãos que estão ligadinhos aí, nos assistindo pelo YouTube. Queridos jovens, nós vamos nesse momento estudar na página de número 67. Nós vamos falar hoje sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. A lição é a de número 10 e nós vamos estar então falando sobre aí, dando sequência ao assunto da caminhada do povo de Israel, a vida de Josué, e nós vamos hoje entrar aí no capítulo 10, 11 e 12 do livro de Josué. O texto do dia nos diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço e o salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo de número 44 e o versículo de número 3. A síntese nos diz assim: é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Feito isso, nós vamos dirigir a Deus uma oração nesse momento. Nosso irmão Rosemildo vai estar orando e logo após fazendo a leitura aí do texto bíblico em classe. Glória a Deus. Vamos estar orando, pedindo a Deus que abençoe a nossa lição. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, por este momento, pela oportunidade, Senhor Jesus, pelo dom da vida. Te agradeço também, meu Pai, pela vida desse irmão que está nos acompanhando, meu Pai, aí do outro lado. Pai, quero te pedir, Senhor Jesus, nos instrui, meu Pai, nos ensina, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes, Senhor Jesus, nos mostrando e revelando a Tua palavra e a Tua vontade. E em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Texto bíblico, nosso irmão vai estar fazendo a leitura. Josué, capítulo de número 10, versículo 6 ao 8 e o versículo 12 ao 14. Você que tem sua Bíblia, acompanhe essa leitura juntamente conosco, para que nós venhamos juntos aprender a palavra do Senhor neste dia. Enviaram, pois, os homens a Gibeão, a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouviu o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Queridos jovens, nós vamos estar estudando nesse momento, fora feito aqui a leitura do texto bíblico. Nós temos 3 objetivos nesta aula. Os tópicos são 3, por isso os objetivos que vão ser tratados também são esses mesmos 3. Nós vamos falar sobre como foi a conquista, então, dos reinos do sul, de Canaã, as quais os milagres foram contemplados. Nós vamos expor também como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã, as quais
circunstâncias dessa longa guerra e conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Para nós introduzirmos, nós temos que nos lembrar de algo, enfatizar algo aqui neste momento. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo de número 12 do livro de Josué, segundo o escritor do livro de auxílio aqui, que também é o comentarista da nossa revista, nosso pastor Reinaldo Odilo Martins, são os 3 capítulos mais sangrentos da Bíblia Sagrada. Ele chega a enfatizar isso e dizendo também a respeito da forma com que Deus usara formas diferentes, em ocasiões diferentes, para demonstrar o poder de Deus. Inicialmente, nós já vamos ler aqui o texto introdutório. Nós vamos falar da região chamada de Transjordânia, que nada mais é do que a região leste do Rio Jordão. E posteriormente nós vamos falar agora, nós já falamos isso nas outras aulas, falamos ali da conquista de Jericó, da conquista de Ai, nós vamos falar ali sobre a guerra que houve entre os gibeonitas, e hoje nós vamos enfatizar sobre a região chamada de Cisjordânia, que nada mais é do que a região agora oeste, a região posterior, aonde o povo de Israel estava avançando para poder conquistar aquelas 31 cidades-estados. A introdução. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas conquistas das cidades do sul e do norte de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2 meias tribos e os sucessos bélicos de Israel ao leste do Jordão, da Transjordânia, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo de número 44, quando o salmista ele vai escrever e nos dizer assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e os nossos pais plantaste, como afligiste os povos, e os nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço e o salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a tua luz da tua face, porquanto te agradaste dele. Salmo 44, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Então nós vamos aí dando essa introdução, falando do capítulo 10, 11 e 12, é o que nós vamos retratar aí na aula de hoje. Tópico de número 1, irmão Rosemiro. Subtópico 1.1. Os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram, perante o Senhor, povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã, de surpresa, atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta, o que faz toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daquele povo. Nós vemos aqui, então, que os reis da região sul da terra de Canaã, a terra prometida, ao saber da aliança que Israel, os hebreus haviam feito com os gibeonitas, e sabendo também das vitórias de Israel sobre a cidade de Ai, sobre qual que é a outra cidade? Jericó. Eles, em vez de se arrependerem, de temerem o Deus que estava à frente dos israelitas, eles se rebelaram. E ali houve então um ataque contra a cidade dos gibeonitas. E então os gibeonitas, sabendo daquela questão, chamaram a Josué, e Josué com seu exército foi ali socorrer.
e Deus, no caminho, dissera a Josué, né, que ele entregaria aqueles reis nas mãos de Josué, porque Deus queria que eles se arrependessem, mas não foi isso que houve no coração daqueles homens. Queridos jovens, nós precisamos entender uma questão. O nosso irmão Rosemildo falou a respeito dos gibeonitas. Robert, quem são os gibeonitas? Se você não acompanhou a lição de número 9, por favor, assista, para que você possa entender essa aula. Nós falamos sobre isso na última semana. Os gibeonitas foram um povo que faziam parte também da terra de Canaã. Eles faziam parte dos cananeus. E eles tentaram, numa ocasião, enganar a Israel. Mas agora, a Bíblia vai dizer assim que eles se arrependeram daquela situação. E após eles se arrependerem, Deus os perdoou, eles se converteram, mudaram de vida. E agora, Deus vai honrar a aliança que ele fizera com aqueles homens. Quando nós vamos falar sobre esses inimigos do sul, você pode pensar assim, talvez, mas inimigo todo mundo tem, isso aí é mais um inimigo. Porque se Deus já fizera com que eles vencessem Jericó, já venceram aí, agora vai ser apenas mais uma luta. Não. Mas Joséfo vai escrever no seu livro, na página de número 243, da História dos Hebreus, é aquele livro que nós temos aqui na biblioteca, ele vai falar assim que aquele exército era como que um exército de formigas. Ele chega a dizer assim que havia aproximadamente 300 mil soldados de infantaria, havia aproximadamente 10 mil cavaleiros e 20 mil carros, ou seja, Israel era muito pequeno diante daquele povo. Só que o que fazia com que Israel vencia, nós precisamos já explicar isso. A conquista das nossas lutas, das nossas dificuldades, ela advém da presença de Deus na nossa vida. Você diz assim, Robert, o que tem a ver a aula de escola dominical falar de um povo que está tão distante de nós? É para nós entendermos isso. As nossas lutas, a vitória, o milagre da parte de Deus, ele vem através de Deus na nossa vida. Uma outra questão, Deus estava tratando aquele povo, porque aquele povo chamado de heveus, ou em outra tradução, amorreus, eles haviam pecado contra Deus, e a medida de Deus estava cheia sobre aqueles homens, e Deus estava então agora tratando aquela situação. Tópico 1.2, Deus ele vai lutar então por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, capítulo 10, versículo 8, que cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez movimentos do sistema solar entrarem em pane e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel, Josué, ao qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, o episódio de Acã, imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. O que nós vamos entender aqui? Deus luta por Israel. Robert, por que Deus lutara por Israel? Primeiro, porque Deus havia feito uma aliança. Segundo, Deus estava tratando aquela questão porque Deus conhecia o coração de Josué. Deus sabia o grande líder que era aquele homem. Em duas óticas nós enxergamos Josué. Um homem que era um pouco emocionado às vezes, porque em algumas situações ele também falhara, mas um homem que tinha um compromisso extraordinário com Deus. E nós vemos aqui também o cuidado, né? Deus demonstrando outra vez, porque quando Josué fora chamado, ele estava triste, lamentando a morte de seu líder, né, Moisés. Mas Deus disse, anima-te, seja forte, tenha bom ânimo. E Deus novamente, outra vez, vem encorajar Josué, né? Porque muitas vezes as batalhas vêm, e como o nosso irmão Flávio Joséfo comentou, aquele exército inimigo era gigantesco. E muitas das vezes a gente nos deparamos com situações assim, onde nós vemos inimigos maiores que nós, né? Inimigos que talvez, na nossa ótica, seja impossível enfrentá-los. Mas Deus mostra outra vez que Ele estava à frente e que Ele cuida do seu povo.
Algo que nós precisamos comentar aqui, irmão Rosemildo, antes, porque esse texto é muito conhecido. Quantas das vezes nós já vimos pastores citar esse texto, que foi quando Josué orou e o sol parou. Deus fez aquilo somente para conceder vitória para o povo de Israel. E Deus trabalhou de uma forma diferente, porque o povo já havia caminhado 40 anos vendo os milagres de Deus. O povo já havia andado 7, ou melhor, dado 13 voltas em Israel, em Jericó, durante 7 dias. O povo já havia passado por aí, mas agora Deus precisou apenas de um momento pequeno. A Bíblia diz assim que aproximadamente 24 horas, porque foi um dia que o sol parou, e Deus concedeu vitória então àquele povo, e Deus então luta pela nação de Israel. Eu paro aqui para abrir um parênteses e dizer para você, jovem, você irmão que está nos acompanhando, Deus luta as nossas causas. Nós não precisamos nos preocupar, porque Ele não perde o controle de nada. Nós vamos passar para o tópico de número 1.3. Homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus que por séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono, como sinal de sua misericórdia. Os homens, sejam maus como forem, e todos o somos, o que varia é a medida da nossa maldade. Antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados como uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como na conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram. Por isso, lhes sobrevieram a destruição. Como já havia dito, Deus estava dando uma outra oportunidade para eles se arrependerem. Eles ouviram os milagres que aconteceu, da abertura do Jordão para o povo de Israel passar. Eles ouviram a queda de Jericó, ouviram falar da queda de Ai, ouviram também sobre o arrependimento dos gibeonitas, mas mesmo assim, irmão Robert, eles não quiseram, seguir este caminho. E nós vemos que nos dias de hoje não é diferente, Nós, todos os dias, aqui o próprio comentarista diz, que todos somos maus. Nós sabemos que nascemos com a natureza adâmica dentro de nós somos maus por natureza, mas nós sabemos que quando deixamos a glória de Deus entrar em nossos corações, isso muda, a nossa natureza é transformada e temos agora uma natureza celeste, Uma natureza que, com o passar do tempo e todos os dias, vai se santificando. E aqui eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 2. As misericórdias do Senhor, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Versículo 23. Renovam-se a cada manhã. E é esse o motivo que nós estamos aqui, hoje, tendo essa oportunidade. Esse é pelo motivo que você está aí ouvindo, é a misericórdia de Deus que tem nos guardado. E Deus, naqueles dias, também estava dando mais uma chance, mas eles não aceitaram. Só para nós refletirmos sobre isso aqui, talvez nós olhamos e falamos assim, mas por que em outra situação, como dos gibeonitas, Deus tratou de forma diferente? Por que os gibeonitas não foram destruídos? Porque houve arrependimento. Esse sentimento, ele muda a vida e a situação das pessoas. É por isso que às vezes alguém olha para alguma situação na vida de alguém e fala assim, nossa, parece que a pessoa errou e não houve assim um tratamento. Houve, mas houve a mudança, o arrependimento, muda a situação. Robert, me explica melhor. Deus estava tratando aquela situação com justiça.
O que estava acontecendo com os hebreus era isso, era a justiça de Deus. A revista aqui chega a dizer assim, que a justiça de Deus estava trazendo recompensa devida aos atos históricos, ou seja, existia uma trajetória de pecados, de falhas. E uma coisa que nós precisamos entender, jovens, nosso irmão Rosemildo falou sobre a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas. Olha o que o salmista, no Salmo 103, ele disse: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Versículo 8 do Salmo 103. Não repreenderá perpetuamente, e nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e não nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu é mais elevado do que a terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Aqui o temor, aqui o temer, não tem a ver com medo, tem a ver com reconhecimento. Os gibeonitas reconheceram o poderio, o senhorio de Deus. Mas aqui esses povos da região sul, eles não tiveram por sentimento de reconhecer que Deus era Senhor, e por isso lhes sobreveio o castigo de destruição. Inicialmente invasão, depois uma chuva de saraiva, e logo após extermínio daquele povo. E nós vamos entender aí, tópico de número 2, nosso irmão Rosemildo vai estar dando a introdução desse tópico. Subtópico 1.2, 2.1. Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podiam ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Uma vez que os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel, os israelitas tiveram receio. E quem não teria? Ao que o Senhor disse: não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. Cada vitória, uma nova história e um milagre divino. Aqui nós vemos que, após pelejar também contra os reinos do sul, os reinos do norte também se reuniram contra Israel. E ali Deus atuou de forma diferente. Deus não mandou chuva de saraiva, Deus não fez mar se abrir, Deus não derrubou muralhas, mas ali Deus, em todos os momentos, mesmo que de forma talvez que não visível, mas Deus atuava em favor do seu povo, né? E nós vemos que era muitíssimo grande o exército inimigo. E dessa forma, assim é na vida da gente, né? Muitas das vezes tem lutas que às vezes a gente ora e naquele mesmo momento vem a resposta de Deus. E como diz o escritor da revista, aquela luta foi uma luta mais longa. A primeira luta contra o Reino do Sul, eles lutaram por 24 horas. Dessa vez, duraram anos, segundo o escritor. Queridos jovens, o que nós precisamos entender? Deus reúne os inimigos. O que nós precisamos entender é que, inicialmente, o que nós vamos entender? Israel agia de uma forma assim. Israel não era um povo de guerra. Prova disso, Flávio Joséfo, o mesmo escritor da história aos Hebreus, ele chega a dizer assim que a armação bélica, o poderio bélico, Israel só passou a ter armas de guerra quando eles foram após a passagem do Mar Vermelho. A história diz assim que quando o exército egípcio
e os homens que estavam ali junto com Faraó foram submergidos pelas águas do Mar Vermelho, posteriormente, no outro dia, as águas trouxeram todas as armas para a beira do mar, e aquele povo então se apoderou daquelas armas e caminharam então com as armas pelo deserto por 40 anos. Ali já começou então a confecção de outras armas, mas foram dessas armas que eles se utilizaram inicialmente. Outra questão: Deus age de formas diferentes nas situações. Por isso que eu e você precisamos orar, jovem. Por isso que eu e você precisamos orar e pedir a Deus discernimento de como nós vamos vencer as nossas guerras. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu venci uma guerra e eu venci, irmão, só pedi o pastor para orar por mim. E venceu. Mas existem guerras que não são vencidas assim. Por isso que um dia Jesus ele repreendeu os seus discípulos. Porque os discípulos estavam muito acostumados com paradigmas, com situações onde eles lidavam da mesma forma com aquela situação. E com Deus a coisa não é assim. Com Deus é diferente, porque Deus ele age de formas diferentes. Por isso que Jesus ele repreendeu os seus discípulos e falou assim: ó, existem lutas, existem guerras que não adianta só vocês virem e querer orar. Porque essas castas só são vencidas através do quê? Do jejum e da oração. Então eu e você precisamos entender isso, jovens. Como nós estamos lidando com os nossos inimigos. E entender que existem armas propícias para eles. Subtópico 2.2: as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram a fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 centímetros e 30 centímetros. O segredo da vitória deles era um Senhor, e as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes, além da estatura dos inimigos e as suas cidades fortificadas, e por isso retroagiram. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Josué os reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam? Talvez a resposta esteja no Salmo 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Nós vemos aqui que os hebreus, como o irmão Robert já citou, eles se utilizavam de algumas armas para a batalha. Mas neste momento, Deus ordenara a Josué que não se utilizasse dos carros e dos cavalos que sobraram, dos despojos daquele exército. Porque Deus queria que o povo hebreu tivesse sim suas armas, mas que a sua confiança não tivesse em seu braço e nem na arma que possuía, que sua confiança estivesse em Deus, sabendo e crendo que o Senhor era quem pelejava por eles. E também fala as armas, o título do subtópico, as armas da nossa milícia não são carnais. Aqui também faz uma alusão, a respeito do texto que o apóstolo Paulo escreve, a carta de Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante. E uma das armas principais que o povo hebreu se utilizava era a espada. E aqui em Efésios, capítulo 6, no verso 17, nos diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje nós não guerreamos contra a carne, não existe praticamente guerras, mas existe sim as guerras espirituais que nós enfrentamos no decorrer da caminhada cristã. E muitas das vezes a arma que Deus nos dá é a palavra, é a verdade. Muitas das vezes o inimigo se utiliza de
pensamentos invasivos, né, que esse próprio capítulo diz, os dardos inflamados do maligno. Nós só podemos apagar esses dados com o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é por isso que é importante, jovem, nós sempre estarmos alicerçados na palavra de Deus, sempre estarmos nos alimentando, porque através da palavra de Deus nós temos muitas vitórias. Jovens, só completando aqui, complementando o que o nosso irmão disse, as armas da nossa milícia não são carnais. Robert, mas como assim? Eles estavam lutando. Sim, vamos entender. Nós vamos aplicar isso a nós. As nossas armas não são carnais. Mas se nós olharmos para a questão de Israel, o arsenal bélico que veio do Reino do Norte contra aquele povo, era impossível eles vencerem eles através do exército de Israel. E a batalha ali não foi uma batalha como outras, porque Israel só agia, só reagia diante de batalhas quando Deus ordenava. Quando Deus, mas assim, se eles fossem atacados. Mas aqui a situação foi diferente. Deus mandou que Israel atacasse aquele povo. E a batalha ali era corpórea, ou seja, cada um precisava lutar contra o outro. E as armas que eles usavam também, o que chama atenção, é porque o comentarista vai explicar aqui, que era uma espada pouco maior que esse microfone, de bronze, de aproximadamente entre 25 e 30 centímetros, aonde eles lutavam e matavam todos. A ordenança de Deus, a outra questão que nós precisamos entender, diante das guerras, aquilo que Deus manda a gente largar, a gente tem que largar, e tem coisa que Deus manda a gente largar e a gente quer carregar conosco. E aqui está uma dificuldade que nós temos. Deus falou assim, vocês vão lá, vocês vão matar todo mundo, vocês vão deixar as armas, vocês vão deixar os cavalos. Eles mandou que cortasse os jarretes dos cavalos. Jarrete é uma parte assim que está lá na perna do cavalo, assim, que é onde o cavalo se locomove. Quando alguém vinha e cortava o jarrete, o cavalo saía manco quando ele não caía. Porque Deus mandou que eles não se utilizassem daquilo que havia naquela terra. E aí o comentarista vai fazer um complemento, fazendo uma alusão ao que Davi um dia disse quando ele estivesse na guerra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu paro aqui, abro um parênteses para fazer um questionamento. A quem nós estamos atribuindo as nossas conquistas e as nossas vitórias? Reflita sobre isso, jovem, em nome do Senhor Jesus. Tópico 2.3, uma longa guerra. Como nosso irmão Rosemildo disse, a guerra aqui, ela se estendeu um período maior. Se a Confederação de Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adonizeged, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, ao qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum e ser destruído. A história que se repete até os nossos dias. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela durou 7 anos, baseando-se na idade de Caleb. Mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos. E sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Então o que nós precisamos entender? A guerra aqui foi longa. 5 anos, imagina 5 anos na guerra. Hoje tem pessoa que começa a passar uma lutinha desse tamanho assim, ele fala, eu vou sair da igreja, eu vou desviar. Jovem fala, eu vou para balada, eu vou beber uma, e essas coisas assim que a gente ouve. Só que nós precisamos entender, o tempo para as nossas guerras terminarem vem de Deus. Deus conhece todas as estações da nossa vida. E uma coisa que eu e você precisamos entender, jovem, a nossa vida é assim. Vamos aqui fazer uma comparação, as estações do ano. Quantas são as estações do ano bem definidas? São quantas? São 4. 4. Inverno, verão, outono e primavera. O que tipifica isso, Robert? O inverno é o tempo da seca, o tempo do frio, o tempo onde a gente planta e não nasce.
O tempo do verão é aquele tempo de calor, aquele tempo onde mesmo assim o sol às vezes é causticante, a gente sofre por causa do sol. Agora muda, porque aí quando você pensa assim, agora mudou, aí vem o outono. O que é o outono? O outono é quando as folhas caem. As folhas caem e parece que a árvore morreu, parece que a árvore perdeu a vida. Só que tudo isso passa e chega a primavera. E a primavera é o tempo do quê? Do florescimento. E logo após as flores, o que vem? Os frutos. A nossa vida é assim. Nós precisamos entender. A nossa vida é feita de estações. Hoje está difícil, mas amanhã a vitória é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Da forma como o irmão Robert falou, na nossa vida há fases, né? E é o que nós precisamos fazer, nos agarrar em Deus, como no subtópico anterior, nos disse que as nossas armas não são carnais, são espirituais. E como eu comentei, nós precisamos agarrar a palavra de Deus e sabermos que Ele é fiel e que Ele está conosco, né, para nos dar a vitória. Irmãos, tópico de número 3. Conquistando o impossível. Moisés é lembrado. Os capítulos 10 e 11 e 12 de Josué são sem dúvida os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor, 31 cidades aproximadamente. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz uma questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés. Servo do Senhor, nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento de Deus na terra. Eu não me lembro certinho, mas eu defino isso aqui em uma frase que foi escrita por alguém. Que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Nós precisamos entender isso aqui, jovens. Porque tem pessoas por aí, que não está disposto a se submeter a ninguém. Não está disposto a ser liderado por ninguém. Não está disposto a um dia ser ensinado por ninguém e quer usar uma tribuna da igreja para ensinar, quer usar uma classe de escola dominical para ensinar. E aqui eu quero deixar uma palavra para você, se você está me acompanhando. Reflita sobre isso. A unção que você respeita é a unção que você atrai. E eu não estou falando aqui de pessoas que estão na mídia, não. Eu estou falando do pastor da igreja, eu estou falando do líder de jovens, eu estou falando da irmã dirigente do círculo de oração, eu estou falando do líder do ministério de louvor, eu estou falando do porteiro da igreja, porque muita gente é dessa forma. Josué sabia quem o havia liderado, e eu já falei o que eu tinha que falar sobre isso aqui, eu vou deixar o irmão Rosemildo comentar. Muitas vezes tem pessoas, irmão Robert, que alcançam um certo nível, mas se esquecem daqueles que o ajudaram, porque Josué, ele era aquele líder, mas porque ele teve como inspiração Moisés. Moisés ajudou na formação de Josué, e é por isso que nós devemos sempre lembrar daqueles que nos ajudam, daqueles que participam da nossa caminhada, né? Porque eles foram peças fundamentais para construir a nossa história. Então, que possamos sempre lembrar daqueles que nos ajudaram, nos apoiaram, daqueles que sempre oram pela gente, dos pastores, dos obreiros, que possamos sempre lembrar dessas pessoas e nunca esquecer tudo aquilo que eles fizeram pela gente. Isso aqui, jovens, isso aqui não é conversa de pessoa que está falando porque quer simplesmente que isso aconteça com ele, não. Isso é bíblico. Eu olho para a Bíblia Sagrada, toda a trajetória da Bíblia, a gente percebe Deus, Ele enfatizando sobre isso. Deus, eu fico olhando assim, toda a trajetória da nação de Israel, Deus se lembrara de quem foram aqueles homens que deixaram marcos na história. A exemplo disso, vou te provar isso biblicamente. Deus sempre falara, e os servos do Senhor, Davi ia orar, como que ele orava? Em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Foram homens que marcaram a história. Aqui eu abro mais um parênteses para a gente ir para o tópico 2.
Nós não temos direito de retirar os marcos antigos da história. Isso é crime. Eu quero que você entenda isso. Destruir patrimônio histórico é crime. Se nós sairmos daqui, e nós formos lá no centro da cidade, onde tem uma cidade que é chamada de patrimônio tombado, e nós arrancarmos lá uma lasca daquela de reboco, que é feia, aqueles desenhinhos, a gente pensa, a gente vai o quê? Vai preso. Porque aquilo é patrimônio histórico. E nós, servos de Deus, por isso, jovem, reflita. Às vezes a gente fica vendo muita inovação na igreja. A igreja podia fazer isso, podia colocar luz ali. Faz isso na sua casa, irmão. Aqui na igreja não é lugar. Por quê? Nós não temos o direito. A igreja Assembleia de Deus é uma igreja que tem história. E nós temos que preservar os homens de Deus, respeitar os nossos irmãos que passaram aí. Daniel Berg, Gunnar Wingren e vários outros homens de Deus que foram aí homens que deixaram marcos na história da nossa igreja. Sobre o tópico 3.2, o sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso, Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava o rio Nilo, cujas águas se transformaram em sangue, bem como há muitos animais e os astros celestes. Todos os objetos de culto foram afetados pelas pragas, para mostrar que só o Senhor é Deus. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta, em socorrer um povo amigo, por causa da aliança feita diante de Deus, em que estava precisando de ajuda. Aqui, da mesma forma que Deus se utilizou, enviando as 10 pragas ali no Egito, demonstrando o seu poderio sobre tudo, demonstrando para aquele povo que adorava ao sol, que adorava a lua, que ele era o único Deus, o único e verdadeiro Deus, que tinha poder tanto sobre o Deus deles, quanto sobre qualquer outra coisa. Jovem, sabe o que eu estava aqui refletindo? O irmão Rosamildo falando isso, e eu me lembrando de um texto. Como a Bíblia é maravilhosa, como o texto sagrado, é por isso que a Bíblia ela é muito grandiosa, e o pastor do Ministério de Perus, pastor Isaías Oliveira, ele fala uma frase assim, que a Bíblia é muito profunda e a mente da gente é muito rasa, e é uma realidade, porque quando nós vamos olhar a ótica da Bíblia, nós olhamos e isso parece normal. Só que aí eu me lembrei de Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, quando ele diz assim, não erreis, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Engraçado é assim, porque se eu plantar uma semente de milho, eu não colho soja, eu colho milho. O povo do Egito havia plantado idolatria no rio Nilo e em vários outros animais que haviam ali. Como que foi a colheita deles? A água do rio Nilo virou em sangue. Os animais que eles cultuavam ali transformaram-se em pragas. Os insetos e aquilo que eles usavam ali prestando culto. Eu abro um parênteses aqui para nós refletirmos sobre isso. O sol que brilhou ali sobre Gideão demonstrava Deus com o povo de Israel. Deus dando vitória para aquele povo. Deus entregando a guerra na mão daquele povo. E Deus sendo um Deus de estratégia. E nós precisamos abrir um parênteses para nós entendermos algo. Deus age na nossa vida. Por isso, querido jovem, plante no reino de Deus, semeie boas coisas na causa do Mestre Jesus, para que a nossa colheita seja uma colheita vitoriosa e cheia de conquistas. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Vamos ler o tópico de número 3.3 e depois nós vamos falar sobre esse comentário do nosso irmão que escreveu aqui, o Reinaldo Odilo.
Josué fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12 integravam 7 nações ou etnias: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E todas foram destruídas. Esses povos eram considerados cananeus, por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem na terra a oeste do rio Jordão. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Aqui está uma questão que nós vamos falar. Josué, ele venceu 31 cidades fortificadas. Entenda aqui, jovens, que não era uma cidade ou assim uma nação de 31 cidades fortificadas. Eram 31 cidades com fortificações. A mais terrível delas era Jericó, por causa daquelas muralhas que estavam ali há mais de 800 anos, segundo a história. Mas o que nós precisamos entender é que Deus estava com Israel. Somente Deus podia fazer isso. Porque às vezes a gente olha e fala, mas foi muito tempo. Mas não. Ali o que estava se passando era em mais ou menos 41 anos, Deus estava operando. Deus tirou os escravos da terra do Egito, e em 41 anos, ou melhor, em 48 anos, Deus estava operando na vida daquele povo algo extraordinário. Sabe o que eu quero dizer para você? O tempo de Deus na nossa vida vai chegar. O tempo de Deus operar, de fazer aquilo que você tem tanto pedido para Ele, vai chegar, mas saiba esperar. E o que me chama a atenção é porque a ordenança de Deus é sempre esperar como? Com paciência. E aqui é difícil. Paulo escreve isso à igreja de Roma. Salvo engano, Romanos capítulo de número 8. Ele diz assim, se nós esperamos a salvação, nós esperamos com paciência. O salmista escreveu o Salmo de número 40, ele diz assim, ó, eu esperei com paciência no Senhor. E ser paciente não é fácil. Vocês sabem disso. Só que nós precisamos ser. Porque quando nós esperamos com paciência, Deus ouve. Quando nós esperamos com paciência, Deus responde. Quando nós esperamos com paciência, Deus faz, Deus age. Que nós tenhamos esse sentimento, nosso irmão Rosemildo vai comentar aí sobre esse tópico. Como o nosso irmão Robert disse, muitas das vezes nós não temos paciência para esperar aquilo que nós pedimos a Deus. E a terra prometida era algo que Deus tinha prometido para eles. E aos olhos humanos era uma terra muito boa. Ela manava leite e mel. Mas mal sabia os hebreus que teriam que enfrentar lutas. Porque tudo aquilo que é bom e é grande tem um bom preço também a ser pago. E ali eles tiveram que lutar. O inimigo parecia grande, era grande. Era 31 cidades fortificadas, era impossível aos hebreus, como aqui nesse destaque aqui, está escrito, somente Deus poderia fazer um povo que era ex-escravo, não tinha tática de batalha nenhuma, porque eles não tinham histórico de guerra. Só passaram a possuir armas depois que os egípcios foram naufragados ali no rio. Então, somente Deus poderia fazer isso. Como nosso irmão diz, que nós possamos ter paciência, porque se nós sabemos que Deus está à frente, pode vir lutas, o inimigo pode ser fraco, pode ser forte, mas nós sabemos que Deus nos dará a vitória e nos dará a conquista daquilo que temos tanto pedido, Sim, nós precisamos esperar com paciência, jovens. Saibamos entender isso, reflitamos sobre essa necessidade. Deus, Ele continua cuidando do seu povo, cuidando das nossas vidas. Nós estamos aqui e muito em breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Por isso que nós estejamos preparados. Nós vivemos lutas também no tempo de conquista, certo? Eu quero ler aqui novamente o texto de dia, só para nós refletirmos.
pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço salvou, e sim a sua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto se agradaste deles. Salmo 44:3, que nós venhamos entender isso. As nossas lutas são vencidas pelo braço do Senhor, porque Deus se alegra de nós. Por isso que Neemias, ele escreveu e ele disse no capítulo 8, versículo de número 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortalecidos quando Deus ele se agrada de nós. Conclusão. A conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberá as águas, dando a entender que mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência de Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Ali mesmo, depois de conquistar a terra, Deus não deixou, né, nenhum momento de cuidar do seu povo. Então, Deus, ali a todo momento, mesmo não tendo maná, mesmo a água não brotando da rocha, mas Deus tinha preparado uma terra que produzia, né, que era muito produtiva. Jovens, vamos encerrar neste momento. Eu quero agradecer você e não se esqueça disso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Era o que estava acontecendo com Israel. Deus estava dando uma grande conquista na mão deles, irmão Rosemildo. Só que a cobrança também agora ia mudar. Eles estavam há 40 anos acostumados a colher todos os dias o alimento na porta da casa. Era só levantar e colher. Eles tinham sede, Deus dava água. Só que Deus falou assim para eles: agora eu estou entregando algo maior para vocês. Só que o trabalho também vai ser dobrado. As guerras vão ser maiores. Reflita sobre isso. Talvez as suas lutas, as suas adversidades. Você está até questionando com Deus aí nesse momento e falando assim: Deus, por que eu estou passando por isso? É porque a quem muito é dado, muito também é cobrado. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero orar com você. Antes, se o irmão Rosemildo tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade e que nós possamos estar firmes, né, nesse propósito, que você possa sempre estar acompanhando a escola bíblica dominical, porque é onde a gente tem crescimento, né, através da palavra de Deus. E nós temos sido abençoados pelas aulas, tanto da dos jovens, quanto os demais irmãos têm sido abençoados das outras classes. Queridos jovens, nós vamos na próxima semana estudar a lição de número 11. Nós só temos mais 3 lições, é uma pena. Está terminando aí mais um trimestre, nós temos só mais 3 lições. Semana que vem, dia 11, na próxima lição, é dia também do pastor. Nós vamos aproveitar aqui também para estar agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. E eu quero convidar você a estar aqui junto conosco. Nós vamos juntos agradecer ao Deus que nós servimos por essa conquista, de nós estarmos aqui já aí 80% de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar você que está acompanhando essa aula de EBD. Se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve em nosso canal AD Colheita Oficial. É o lugar de encontro para nós aprendermos a palavra de Deus. Toda semana tem palavra de Deus abençoada para a sua vida e você vai ser edificado. Não se esqueça disso. AD Colheita Oficial lá no YouTube. Aproveita, dá lá o seu like, aproveita, ativa o sininho, porque todas as vezes que você assim fizer, você vai receber lá um material como da aula de hoje e materiais aí extraordinários para nós aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Meu Deus, continua abençoando os nossos alunos que estiveram conosco neste dia, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Ah, que alegria, Jesus, nós aprendermos do Senhor nesse tempo de crise, o Senhor falar conosco que mesmo assim é um tempo de conquista, se nós tivermos fé e se nós obedecermos como nos diz a Tua palavra no livro de Josué. Senhor, continua a abençoar os alunos
da EBD, nossos jovens, adolescentes que nos acompanharam nesta manhã. Se há necessidade, meu Deus, de um milagre na vida de alguém, como ministro da tua palavra e do teu evangelho, eu oro pedindo que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Jovem, Deus abençoe a sua vida. Assim eu quero me despedir de você e lembrando que semana que vem nós estamos aqui mais uma vez.